Olá, estudante do segundo semestre da terceira etapa da EJA, bem-vindo a mais esta aula de Biologia. Vamos agora, então, continuando o módulo 1, unidade 2, a nossa aula de número 3, sobre anatomia humana. Vamos lá? O que é isso, né? Anatomia humana, qual a sua importância? Olha, a anatomia é um campo dentro da biologia que é responsável por estudar a forma e a estrutura do organismo e as suas partes. Olha a imagem, você consegue reconhecer quais são estes órgãos, quais sistemas eles compõem, quais as suas funções, as suas correlações. Então, isso a gente vê dentro de anatomia. E a gente pode dividir a anatomia. Tá? Então, ela é extremamente importante para a compreensão do funcionamento do nosso corpo. E a gente divide ela e dá destaque a duas partes, como, por exemplo, a anatomia sistêmica, que estuda sistemas do corpo humano, como, por exemplo, o circulatório, o digestório. Ela não vai se preocupar com o todo, ela vai fazer aí uma descrição profunda de cada sistema e o seu funcionamento. E nós temos também a anatomia regional ou topográfica, que se preocupa com o estudo do corpo humano por regiões e não por sistemas. E esse estudo vai facilitar na orientação correta ao se analisar um corpo. Então, pessoal, no ensino médio, no ensino fundamental, na escola, a gente dá um foco maior à anatomia sistêmica, estudando, então, os sistemas dentro desse campo que é a fisiologia. Então, quais são os principais sistemas do corpo humano? Dá uma olhadinha aí na tela, consegue reconhecê-los? Temos sistema digestório, sistema muscular, sistema tegumentar, sistema linfático, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema esquelético, os sistemas reprodutores, masculino e feminino, sistema respiratório, sistema urinário e também o sistema cardiovascular. Então, já conhece o funcionamento destes sistemas, quais órgãos os compõem? Então, nós vamos estudar isso a partir de agora, começando pelo sistema tegumentar, que é formado pela nossa pele, que tem essa função de isolar o nosso corpo e protegê-lo contra a entrada de patógenos, ou seja, aqueles micro-organismos que podem causar doenças. E além disso, está relacionado também com a regulação da nossa temperatura. Aí na imagem você pode ver os componentes do sistema tegumentar humano, por exemplo, a pele, as unhas, glândulas sebáceas, glândulas de cera nos ouvidos, glândulas sudoríparas, glândulas mamárias, tá? Então, cabelos, pelos, com essas funções aí ao lado de proteção, regulação de temperatura, excreção de resíduos, sensações, né? Recebendo estímulos do meio e também de nutrição, como por exemplo a partir aí da luz do sol produzindo vitamina D. Tá? E o sistema tegumentar, ele é formado por estruturas anexas. Aqui a gente vai ver a estrutura da pele, né? A nossa pele, o tegumento, é formado por camadas. Quais são essas camadas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Por fora, mais superficialmente, temos o extrato córneo, que é formado por células mortas e queratina. Isso confere, então, uma impermeabilização à nossa pele. Então, assim, a gente evita absorver líquidos do ambiente, assim como perder água para o ambiente em excesso, né? Abaixo temos o extrato lúceo, depois o extrato granuloso, extrato espinhoso, extrato basal e, finalmente, a derme. A derme é dividida em camada papilar e camada reticular. E todas em conjunto têm essa função de ter o papel de revestir e proteger o nosso corpo. Continuando, né, agora com o sistema esquelético. Este sistema, que está logo aí abaixo, né, do sistema tegumentar, é um dos sistemas abaixo, né, do sistema tegumentar, assim como o tecido, o sistema muscular. O sistema esquelético é formado por ossos, cartilagens e vai fazer o quê?
Também, assim como a pele, também confere proteção a alguns órgãos, mas tem função principalmente de sustentação e locomoção. E outras funções também, como por exemplo, servir de reservatório de cálcio. E além disso, você sabia que é na medula óssea, ou seja, o interior de certos ossos, o tutano desses ossos é responsável pela produção de células sanguíneas. As células do sangue são produzidas na medula óssea. E o esqueleto, ele é formado por ossos. No caso dos seres humanos, temos aí por volta de 206 ossos. E vão variar de tamanho, em formatos, isso tem relação com a função de cada osso. No caso dos fetos, né, o esqueleto ele é formado inicialmente por cartilagem e depois gradativamente é substituído por ossos, né? Por isso que o bebezinho é todo molinho quando ele nasce, né? Então ele está formando essas estruturas ósseas. Nos adultos, nós vamos encontrar cartilagem onde? Cartilagem vai existir na conexão entre ossos, por exemplo, nas conexões das costelas, nas articulações, tá? Então, nós vamos ver também que são essas articulações, locais que têm mais elasticidade, por exemplo, na orelha, no nariz, nós temos essas estruturas formadas por cartilagem. O esqueleto, então, pode ser dividido em duas porções. O esqueleto axial, que é esse central, e o apendicular. Vamos ver o axial primeiro. É constituído pelo crânio, pelas vértebras, costelas e um osso chamado de externo, com S mesmo, tá? Não é com X, é externo. As vértebras vão formar a nossa coluna vertebral e as costelas, e o externo forma o que a gente chama de caixa torácica, tá vendo aí? Na imagem, essa caixa torácica tem a função, então, de proteger órgãos vitais, como, por exemplo, o coração, os pulmões. Continuando, temos o esqueleto apendicular, que é constituído por ossos dos membros superiores e inferiores, e também as chamadas cintura escapular e pélvica, que conectam estes membros, né, inferiores e superiores ao esqueleto axial central. E a região de encontro de ossos, né, recebe o nome de articulação. Muitas vezes essas articulações podem permitir ou não o movimento de uma região do corpo. E de acordo com essa capacidade de movimentação, a gente pode classificar as articulações em 3 tipos. Quais são esses tipos? Articulações que são imóveis, né? Então, quer dizer, os ossos se encaixam, mas não há um movimento entre eles, como, por exemplo, acontece com os ossos que compõem o crânio, né? As articulações que são semimóveis, por exemplo, os ossos que formam o quadril e as vértebras têm um certo grau de mobilidade, e as articulações que são móveis, como a maioria das articulações do corpo, como nos ombros, no joelho, no cotovelo. E daí a gente pensa, e eu pergunto para você, aqui temos, né, esqueletinhos dançantes. Será que, mesmo em imaginação, seria possível isso aqui, né? Só imaginando mesmo, né? Esqueletos são aí estruturas de sustentação. O ser humano tem esqueletos internos. Uma curiosidade, né? Existem animais que têm exoesqueletos. O que é um exoesqueleto? Exo significa de fora, né? Então, por exemplo, os artrópodes têm aí uma estrutura de sustentação do seu corpo que é por fora, tá? Então, os seres humanos, assim como os mamíferos, têm um esqueleto interno, que só consegue se movimentar assim por causa de outros sistemas associados que nós vamos estudar na próxima aula. Então, vejo você lá. Tchau, tchau!